Atenção, patriotas! O deputado federal Eduardo Bolsonaro comentou a condenação de Jair Bolsonaro e fez duras críticas ao STF, denunciando perseguição política e violação de direitos. Durante a entrevista, ele falou sobre levar o caso para cortes internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos e até o Tribunal Penal Internacional, afirmando que o processo contra Bolsonaro é injusto. Eduardo também alertou para o risco de instabilidade política no Brasil e mencionou a postura dos Estados Unidos, citando declarações da Casa Branca que levantam até a hipótese de retaliações e ações em defesa da liberdade. Segundo ele, sanções internacionais contra ministros do STF são prováveis e a pressão externa pode aumentar a qualquer momento. Assista a entrevista na íntegra. Deputado Eduardo Bolsonaro, obrigado por sua participação. Como avalia agora essa votação no STF que confirma a condenação de Bolsonaro por golpe de Estado? Acho que o principal, que foi as questões levantadas pelo ministro Fux, rebatendo e desconstruindo por completo, a falsa narrativa criada pela PGR, isso se manteve intacto. A ministra Carmen Lúcia, ela repete a mesma ladainha retórica de Alexandre de Moraes e de Flávio Dino, falando que Bolsonaro comandava qualquer tipo de organização criminosa e, na verdade, não apresenta nada. O ministro Fux foi muito feliz no seu voto, inclusive técnico, tem que ser dito, porque ele falou, olha, tudo que o Moraes estava dizendo, falando que era organização criminosa e atos executórios de um golpe, não passaram de reuniões do presidente com o seu ministro, inclusive com Bolsonaro descartando o possível uso de um estado de defesa ou estado de sítio, que são mecanismos previstos na Constituição. O ministro Fux abriu o seu voto falando da incompetência do STF, porque Lula e Temer, quando foram investigados e processados, o foram na primeira instância. Por que Bolsonaro está no STF? Porque está sendo dado a ele tratamento de presidente, mesmo ele sendo atualmente ex-presidente. Então, ainda que seja para cometer essa ilegalidade e dar tratamento de presidente a Bolsonaro, ao menos uma decência, uma moral mínima, manda ele ser julgado pelo plenário, pelos 11 ministros, tal qual seria um presidente. Mas nem isso foi. Então ele está sendo julgado na primeira turma por um ex-advogado de Lula, o outro ex-ministro da Justiça de Lula, uma pessoa que é abertamente oponente de Bolsonaro, que é o ministro Alexandre de Moraes, o qual o presidente Bolsonaro chegou a assinar um processo de impeachment, o cara que disse que tem que pegar o Eduardo Bolsonaro, segundo matérias do Glenn Greenwald, e até hoje continua julgando tudo relativo à nossa família. Então o ministro Fux deixou o rei nu. Mostrou que tudo isso que está acontecendo está ferindo o devido processo legal, a ampla defesa. O STF mesmo já anulou processos em que os advogados tiveram pouco tempo para analisar 4 terabytes de arquivos. Os advogados de Bolsonaro tiveram esse mesmo período de tempo, sem dilação de prazo, que foi pedido pelo Dr. Vilardi, para analisar não 4 terabytes, mas 70 terabytes. Esse material todo, para ser visto, fotos, vídeos, ler textos, seriam necessários algumas décadas para fazê-lo. Então é claro que restou violada a ampla defesa, não existe devido processo legal, e o Fux expôs tudo isso. É por isso que eu creio, finalizando, Capelli, que no momento oportuno, por este ser um processo totalmente político, quando o vento político mudar, esse processo será anulado. Tal qual foi o de Lula, essa avaliação que o senhor faz? Sim, mas deixando bem claro, que o processo de Lula foi analisado por juízes técnicos, cerca de 17 juízes, e nenhum deles chegou perto de dar um voto igual ao de Fux, que passou mais de 12 horas desconstruindo aspectos jurídicos e também de mérito. O Fux chegou a ter que descer, lendo o relatório da PGR, ao fato de que, calma lá, então não houve um golpe porque um dos golpistas não pegou um táxi. Se ele tivesse encontrado um táxi, então teria ocorrido um golpe. Ou então que a derradeira reunião para traçar o plano de golpe teria se dado num salão de festas, num pilotis da Asa Norte, aberto ao público. Então é lógico que não existiu o golpe e é lógico que o processo de Bolsonaro não se confunde com o de Lula. Porque o de Lula está lá o triplex lá no Guarujá, está lá o sítio em Atibaia, e isso daí não foi desconstruído. Quando foi anulado o processo de Lula, foi porque o ministro Fachin disse que ele foi processado no CEP errado. Não deveria tê-lo sido em Curitiba, mas sim em São Paulo ou em Brasília. Isso daí foi uma formalidade que encontraram para essa manobra jurídica.
o que é diferente de dizer que o Lula deveria ser absolvido. Fux disse: Bolsonaro tem que ser absolvido por falta de provas, por incompetência do foro, pela violação do devido processo legal, da ampla defesa e vários outros dispositivos legais. Qual a expectativa do senhor para o voto de Cristiano Zanin? Ele é advogado do Lula. Não dá para você levar a sério um julgamento desse. É sério, mas ninguém se diz impedido. E ele, advogado de Lula, pessoa tão próxima que foi indicada ao STF. Eu te digo, né, se o Alexandre de Moraes fosse ser julgado apenas por André Mendonça ou por Cássio Nunes, será que ele diria que isso daí é um processo justo? Eu acho que não. Então a gente está diante de um jogo de cartas marcadas. Eu acho que o Zanin vai pagar o pedágio da sua indicação. Mesmo tendo a convicção de que Bolsonaro não é, né, não é culpado por nada, que não se tentou dar um golpe de Estado no Brasil, ele deve votar pela condenação. Acho, né? Vamos ver o que acontece. Eu conversei com alguns bolsonaristas que me disseram, como o Zanin foi advogado do Lula no período da Lava Jato, ele sabe o que é estar numa situação de suposta, né, desvantagem em relação ao juiz e tudo mais, a gente espera que ele dê um voto, que tenha alguma divergência ali do relator, mas nem isso o senhor espera, então. Isso daí, Paulo Capelli, é para uma pessoa normal, uma pessoa que mede os outros pela sua régua, uma pessoa que entende que deve existir uma imparcialidade, uma coerência, né? Uma pessoa que sabe que o que é injusto ser aplicado a fulano, igualmente injusto será se aplicado a ciclano. Para a esquerda não tem a moral, não tem a ética, não tem a baliza das leis. Para a esquerda depende o cliente, e ali vai ser a aplicação da lei ou não. É por isso que o politicamente correto, por exemplo, não é sobre o que se fala, mas sobre quem fala. Se o Lula falar, abrindo aspas para ele e pedindo desculpa às mulheres da sala, se o Lula fala mulheres de grelo duro, não acontece nada. Se Bolsonaro fala, né, pintou o clima, quando está conversando ali com algumas meninas da Venezuela, cai o mundo. Então são situações que, na verdade, você não pode comparar. O Lula é uma pessoa que se envolveu em lavagem de capitais, é uma pessoa que se envolveu em corrupção. Bolsonaro não é uma pessoa que se envolveu em golpe. E é justamente por isso que ele será condenado, porque quem o está julgando quer vê-lo fora do tabuleiro político e vai cumprir essa missão. A estratégia de Bolsonaro é pleitear a anulação do processo, levar o caso dele para o plenário do STF, para os 11 ministros, ou as duas coisas? O que será primeiro? Como é que está a estratégia de defesa do ex-presidente? Olha, a defesa jurídica dele, né, tem que ser perguntada ali ao doutor Vilade e ao doutor Paulo Bueno, eles sabem melhor os detalhes. Eu acredito que o minimamente justo seria esse processo ser levado para o plenário, né, para que fosse realmente dado a oportunidade aos 11 ministros, já que estão dando tratamento de presidente ao Bolsonaro, para fazê-lo. Ou melhor, o justo não seria nem o STF, seria descer para a primeira instância. E nada disso daí impede que, paralelamente, nem mesmo o Bolsonaro, os advogados dele, mas que outras pessoas entrem em cortes internacionais, como eu já começo a receber notícias de pessoas que vão fazê-lo. Lembrando que é um requisito para entrar, por exemplo, no Tribunal Penal Internacional ou qualquer outra corte, normalmente internacional, né, que você tenha esgotado as vias internas. Então, quando ocorre o chamado trânsito em julgado, quando você não tem mais para quem recorrer, aí sim você pode pegar esse caso e levar ele para esses tribunais internacionais. E isso ocorre... E é a sua intenção fazer isso? É minha intenção fazer isso, né? Mas isso daí, Capelli, está ocorrendo, pelo menos eu tenho informações de que já existem grupos de juristas que vão fazê-lo, independentemente da vontade do meu pai ou propriamente minha. Tá? Vai dizer o seguinte, pessoas que não têm vinculação conosco estão já planejando em fazê-lo. Até onde eu sei, estão confeccionando as peças para fazê-lo. Eu vi que há um grupo de advogados atuando nesse sentido, mas eu queria saber mais das suas iniciativas. O senhor disse que cogita, sim, que tem a intenção de levar o caso a um tribunal internacional, caso, né, o julgamento transite em julgado com ele condenado, sentenciado à prisão. Qual corte o senhor pretende acionar? Todas as cortes possíveis, né? Primeiro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, isso passa pela Comissão Interamericana, que faz essa análise de juridicidade para ver se leva à Corte, Tribunal Penal Internacional,
qualquer outro tribunal latino-americano, né, qualquer outro tratado internacional que o Brasil seja signatário ou que aceite a Convenção Universal dos Direitos Humanos, para que a gente possa fazer esse embate no exterior também. Eu acho que todas as vias, por mais às vezes que a gente entenda que vai entrar por ali e possa ser derrotado, mas entrar nesses locais para dar a oportunidade deles se manifestarem, para colocar o tema adiante. Não é possível, né, que com tantas ilegalidades a gente não consiga fazê-lo. Então, isso custa dinheiro, tá? Isso custa advogado, isso custa passagem aérea, hotel, alimentação, pesquisa, mas eu estou dedicado a fazer isso. O que eu posso garantir da minha parte, enquanto agente político que eu sou, é atender a audiências públicas internacionais, como está previsto, já tem convite para a audiência pública no Parlamento Europeu. Assim que eu tiver com tudo ok e seguro para ir, né, vou fazê-lo, e além disso, eu vou dar um giro pelo menos pela Europa. Né? Você pode ver que dias o atrás seguro que o senhor diz é saber que o seu nome não está na lista da Interpol, é isso? Isso, eu tenho que me precaver, né? Eu não posso dar a chance para Alexandre de Moraes me prender. Isso é modus operandi dele. Tentou fazer isso, por exemplo, com Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha, e mesmo a Espanha sendo conduzida por um socialista, né, o Pedro Sánchez, a justiça espanhola agiu com técnica e impediu não só a prisão do Oswaldo Eustáquio, como negou a sua extradição ao Brasil. Caso semelhante também ocorreu com Alan dos Santos, que está até hoje sob asilo aqui nos Estados Unidos. Então, certificado que eu posso viajar em segurança, eu sim vou fazê-lo e seguir fazendo a denúncia de direitos humanos desse violador de direitos humanos chamado Alexandre de Moraes. Lembro que alguns dias atrás a gente conversou, o senhor disse que iria procurar também autoridades italianas em prol da Zambelli. O senhor chegou a fazer isso já ou não? Eu cheguei a bastidores, sim, mas eu pretendo, nesse giro pela Europa, encontrar autoridades na Itália, né? Pretendo visitar o país para levantar o tema da Carla Zambelli também. Voltando aqui para o Brasil, Bolsonaro está condenado agora por maioria no STF, da primeira turma. O senhor acredita que a primeira turma considerar prisão domiciliar, como já pleiteiam advogados de Bolsonaro ali nos bastidores, para tentar evitar que Bolsonaro vá para um presídio, vá para Papuda, ou o senhor acredita que o STF colocará Bolsonaro em uma prisão, em um presídio? É difícil você cobrar coerência, né, de agentes altamente ideológicos de uma corte que eu considero altamente corrupta como a Suprema Corte brasileira, né? Mas, se fossem ter um mínimo de isonomia, imparcialidade e coerência, deveriam mandar o Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. Por exemplo, o ex-presidente Fernando Collor, devido a uma crônica apneia do sono, está em prisão domiciliar. Bolsonaro tem problemas de saúde muito mais graves, passou recentemente por 2 pneumonias, todo mundo sabe que de tempos em tempos ele é necessário fazer procedimentos hospitalares ou por vezes até grandes cirurgias, então não faz sentido você colocar ele num presídio comum. Mas eu penso também que Alexandre de Moraes vai fazer de tudo para repetir com Bolsonaro aquilo que aconteceu com Clezão, né? Aumentar a burocracia para receber um atendimento médico ou impedir a análise do seu caso para que ele fique em prisão domiciliar na tentativa de assassiná-lo. Então isso também é possível, eu não ficaria surpreso, porque eu sei que Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos, né? Nós estamos lidando com um psicopata, não com uma pessoa normal. Então, vamos ver o que acontece. Em relação às sanções dos Estados Unidos, o senhor articula sanções a mais ministros da corte, agora que a primeira turma do STF condenou, né? Decidiu condenar Bolsonaro por golpe de Estado. O senhor avança nessas articulações aí nos Estados Unidos? Eu acho que nem é necessário tanta articulação, né? A própria Lei Magnitsky dá conta de que aqueles que prestam algum tipo de apoio ao sancionado incorrem nas mesmas penas, né? São as chamadas sanções secundárias, que no final das contas é o mesmo tipo de punição que o Alexandre de Moraes está recebendo. Então todos esses que acompanham a conduta do violador de direitos humanos correm o risco de receber as mesmas sanções. Eu ficaria surpreso se isso daí não ocorresse. Eu apenas ressalto que sanções da Lei Magnitsky são um assunto burocrático, né? Não é algo que se constrói da noite para o dia, mas eu acredito sim que no acompanhamento desses votos, essas pessoas podem dar ensejo às novas sanções. E eu acho até que é provável, né, o governo Trump reagir de maneira a aumentar sanções, né? Seja da Lei Magnitsky, seja de cancelamento de visto, de outras pessoas identificadas como colaboradoras de Alexandre de Moraes nesse aparato persecutório. Eu conversei com um integrante do governo Trump antes de ter início o julgamento do Bolsonaro, dias atrás,
E esse integrante do governo Trump me disse que já há sanções bem encaminhadas, segundo ele, para a esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barça de Moraes, tendo em vista que Moraes já foi sancionado com a Lei Magnitsky e que, como o senhor sustentou, a esposa seria o braço financeiro ali. Só que ele não falou, essa autoridade do governo dos Estados Unidos, não falou de nenhum outro ministro do STF. Por isso que eu lhe pergunto se o senhor tem informações concretas sobre sanções a Carmen Lúcia, Flávio Dino, que acompanharam Alexandre de Moraes. É porque, prezado Capelli, você primeiro tem que esperar o fato se consumar, né? Você não pode fazer um exercício de futurologia, até porque isso daí seria injusto. Mas uma vez ocorrendo a condenação, formalizados os votos, você percebe ali que claramente você pode interpretar isso daí como um apoio ao violador de direitos humanos, vide que o Moraes é o relator dessa matéria. Inclusive um absurdo, né? O cara que falou que queria pegar o Eduardo Bolsonaro continua fazendo tudo relativo aos processos da família Bolsonaro. Mas enfim, então uma vez consumados esses votos, abre-se oportunidade, né? Abre-se a possibilidade para que também agora sejam trabalhadas sanções contra essas pessoas. Contra Davi Alcolumbre, são discutidas sanções também aí? O que se conversa aqui no Congresso Nacional é que Hugo Mota estaria mais propenso a pautar um projeto de anistia, só que Davi Alcolumbre, no Senado Federal, disse que um projeto que contemple o ex-presidente Jair Bolsonaro não passa, que um projeto desse tipo sequer será votado no Senado Federal. Anistias são sobre fatos, né? Essa pessoalidade que o presidente Davi Alcolumbre coloca, isso daí então já deixa de ser anistia, passa a ser privilégio para um certo grupo de pessoas. Não há sentido, né? Fica difícil até de você conseguir redigir um texto falando que vai anistiar um determinado período de tempo, mas que retirará do gozo dessa anistia essa ou aquela pessoa. Isso é impossível de ser feito, né? Isso daí é bizarro, não deve ser feito. Eu até falei com alguns colegas deputados hoje para que sequer discutam algo nesse sentido. Assim como no passado rechacei ideias para que fosse privilegiado apenas Jair Bolsonaro, da mesma maneira, o contrário, né, também deve ocorrer. Ou seja, ou estamos todos no mesmo barco, ou não estamos em barco nenhum. Eu apenas ressalto que, até atingirmos o objetivo, vai ser claro e notório que os nossos inimigos vão querer vir com tentações ou com acordos para tentar nos dividir. Nós temos que nos manter resilientes e fortes. Assim como há 3 meses atrás ninguém imaginava que fosse ser sequer debatido uma anistia, e agora nós estamos a ponto de talvez votar um texto, eu peço aos meus colegas para seguirem firmes e fortes, resilientes, que nós chegaremos à decisão correta, justa, que é a anistia ampla, geral e irrestrita. Conversei com o Malafaia, que é um dos defensores da anistia, inclusive organizou o ato na Avenida Paulista, e o argumento que ele diz é o seguinte: se Débora do Batom e outros manifestantes foram condenados por 5 crimes, que vão de golpe de Estado a deterioração de patrimônio público, e Bolsonaro também foi condenado por 5 crimes, então não tem como anistiar um e não anistiar o outro. É mais ou menos por aí o raciocínio que vocês vão apresentar no Congresso também? Também, é muito difícil você dizer que... Essa estratégia aí, Paulo Capelli, em bom português é o seguinte: o idealizador dessa ideia quer colocar nós, defensores da anistia, numa posição delicada, pensam eles. Qual posição delicada é essa? Que nós receberemos a peste de trabalhar contra a soltura da Débora para preservar o nosso líder político Jair Bolsonaro. E, na verdade, é o contrário. Não há sentido você dizer que, sobre os mesmos fatos, certas pessoas devem gozar de um privilégio da anistia e outras não. Então o Malafaia ele foi muito feliz nessa colocação, porque se o fato que será anistiado vai colocar para ir para casa as velhinhas e as pessoas simples do 8 de janeiro, por que esses mesmos fatos, que seja a condenação de Bolsonaro, não vão alcançar, né, essa anistia não alcançará o benefício a Bolsonaro? Então, é algo sem pé nem cabeça, é o que eu estou falando. É até difícil de você conseguir explicar uma situação dessa, é muito esdrúxula, e eu acredito que a Câmara aprovando uma anistia ampla, geral e irrestrita, dificilmente o Davi Alcolumbre vai ter muita dificuldade para conseguir barrar esse projeto no Senado, devido a tamanha pressão popular que será imposta. E o Congresso Nacional funciona com pressão popular, vide os processos de impeachment. No último 7 de setembro, no trio elétrico, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, disse que Alexandre de Moraes age com tirania.
Tarcísio falou também em ditadura, ou seja, esse discurso mais duro de Tarcísio contra Alexandre de Moraes convenceu o senhor, que tanto cobrava um discurso mais enérgico do governador de São Paulo? Como o senhor avalia o discurso de Tarcísio? Olha, eu fico feliz com a postura dele, né, em que pese ter sido uma guinada um tanto quanto forte. Acho que a gente agora deve ficar em observação para ver se isso daí será mantido. Mas eu acho que todo esse discurso, seja ele com intenção eleitoral ou não, isso é secundário nesse momento, Capelli. Eu acho que a gente deve concentrar nossos esforços para a anistia, né? Até onde eu sei, sim, o governador Tarcísio tem trabalhado ativamente a favor da anistia, antes tarde do que nunca. Eu acho que lá do passado, se tivéssemos esse apoio de peso do governador de São Paulo, poderia ter feito muita coisa andar mais rápido, mas também não reclamo, não. A realidade se impõe, né? Eu estou aqui, junto com o governador Tarcísio, colocando a anistia adiante. Mas, senhor Eduardo, falou agora em viés eleitoral, talvez viés eleitoral, o senhor usou esse termo eleitoral. Para o senhor, foi uma cartada Talvez. com objetivo de eleição em 2026? Talvez? Olha, isso daí cabe a cada um fazer o julgamento. Eu não quero me aprofundar muito não, Capelli, para não dar margem aí a qualquer tipo de discussão secundária. Mais uma vez, o meu foco está concentrado na anistia. Fico feliz que o governador Tarcísio realmente está trabalhando nesse sentido. E as motivações, aí tem que perguntar a ele o que o motiva, né? E no mais, tanto ele quanto eu, nós dois dizemos, né, publicamente, que o nosso candidato à presidência é Jair Messias Bolsonaro, que nós acreditamos na anistia e que isso daí vai abrir caminho para a candidatura do presidente Bolsonaro. Ou seja, mesmo com a condenação que se consolida hoje no STF, na primeira turma do STF, que formou maioria, o discurso é mantido, que Jair Bolsonaro será o candidato em 2026, mesmo com a condenação de hoje. Sim, 2 anos antes da eleição, Lula estava preso e inelegível, né? A própria Suprema Corte já mostra que é uma corte política. Se nós conseguirmos mudar os ventos políticos, a gente vai ter uma chance de colocar Bolsonaro de volta à presidência, porque ele já é o presidente. Ele só não será presidente do Brasil ano que vem, caso, né, tirem ele do jogo através do tapetão. Então a gente ainda está nesse momento e eu vou continuar lutando até o último segundo para fazer justiça. Eleição sem Jair Bolsonaro, isso sim é que é um golpe. Eduardo, hoje o nosso tempo para a entrevista é um pouco mais curto, mas antes de encerrar, o senhor está nos Estados Unidos, eu queria que o senhor informasse para a gente qual o clima aí nos Estados Unidos após o assassinato de Charlie Kirk, que era um influenciador, um conservador, uma liderança do campo da direita nos Estados Unidos, jovem de 31 anos, que foi assassinado enquanto palestrava em uma universidade. E se o senhor chegou a ter contato com ele em algum momento, que ele teve contato com seu pai em uma palestra em 2023, se o senhor também chegou a conhecer Charlie Kirk. Eu tive contato pessoal com ele pelo menos 2 vezes, talvez 3 vezes, né? Cheguei a discursar no evento anual dele, um evento para jovens chamado SAS Summit, que ficou lá em Tampa, na Flórida, em 2022. Né? Em outra oportunidade, nos encontramos no Mar-a-Lago. Lembro que nessa oportunidade ele falou que gostava muito do meu pai. Eu tentei puxar ele para tirar uma foto com meu pai, mas meu pai voltou a se sentar na cadeira do lado do Trump. Né? Isso aí foi, se não estiver enganado, em março de 2020. E o que fica no ar é o seguinte, né? Eu fiquei muito revoltado com as matérias de certas imprensas brasileiras falando que Charlie Kirk é uma pessoa da extrema direita. Ele era uma pessoa apenas que se abria ao debate, uma pessoa que acreditava no diálogo, uma pessoa que não queria fechar as portas nem para aqueles que são ditos de esquerda, que se colocava a cara a tapa para discutir ideias. E isso é saudável numa sociedade. Né, terem pontos de vista diferentes, isso daí é a democracia. E somente com a tolerância você vai conseguir construir uma sociedade sadia, onde não ocorrerá a barbárie. E ainda assim, essa pessoa foi taxada de extremista. Se Charlie Kirk, que queria apenas debater, era extremista, qual adjetivo eu devo utilizar então para a pessoa que atirou em Charlie Kirk? Consegue entender que existe uma deturpação das palavras para tentar controlar a narrativa pública, sem se utilizar argumentos? Porque se uma pessoa ela é extremista, nazista, fascista, etc., essa pessoa é o que há de pior no mundo. Ela acaba sendo desumanizada e ninguém se importará com aquela pessoa se esses adjetivos forem levados a sério. E é isso que a esquerda faz. A esquerda ela desumaniza os outros. É por isso, Capelli, que se você for ver, concluindo, apenas pessoas de direita são vítimas desse ataque. É Jair Bolsonaro com a facada, é o Trump com tiro, é o equatoriano, né, o Fernando Villavicencio, é o Miguel Uribe da Colômbia.
são europarlamentares. Teve a Marielle Franco alemães. também, Eduardo. Deputado, teve a Marielle Franco do PSOL no Rio de Janeiro. Sim, também. em um caso em que ela, na verdade, foi assassinada por milicianos. Não são pessoas da direita querendo matar uma pessoa da esquerda. Isso daí tem a ver com o tráfico de drogas, com milícia, é outro ponto e é também reprovável, não tenha dúvida disso. Ninguém aqui apoia essa atitude contra a vereadora Marielle Franco. Inclusive, eu encontrei com ela certa vez no aeroporto de Congonhas, tive um bate-papo breve com ela. Agora, você vai querer mas também teve uma. Ela não foi vítima de um discurso repetido paralelo. Pegou uma eu não estou traçando nela. Paralelo, Eduardo, só estou falando que o senhor disse que não havia figuras da esquerda que fossem atingidas. E a vereadora Marielle, que tinha um mandato muito aguerrido, assim como o senhor também tem pelo campo conservador, ela tinha pelo campo da esquerda, e ela foi alvejada, assassinada por conta da atuação dela. Que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, nem traçando nenhum paralelo. Não, sim, mas que a violência política atinge também diferentes lados. Não, negativo, Capelli. Eu vou discordar mais uma vez, permita-me discordar. Ela não foi vítima do seu discurso e do seu posicionamento político. Ela foi vítima da sua ação enquanto vereadora. Ela foi vítima de milicianos, que são bandidos. Ela não foi vítima de um cara de direita. Alguém sabe se os assassinos de Marielle são de direita, de esquerda, de centro? Então, agora, o assassino de Charlie Kirk, a pessoa que atirou em Trump, queria eliminar um opositor político. E é isso que eu estou falando, a questão da motivação ideológica, não da motivação criminal. Ambas são reprováveis, não tenha dúvida disso, ambas são reprováveis. Mas a construção contínua de desumanizar sempre as figuras de direita leva à atuação desse tipo de pessoa, que às vezes compra esse discurso, né? Eduardo, última pergunta antes de a gente encerrar. Com a condenação de Bolsonaro, antes mesmo da condenação, já havia um movimento de integrantes do Centrão, figuras importantes do Centrão, para escantear Bolsonaro da disputa eleitoral e começar a dar protagonismo a outros nomes. A gente bota aqui entre os cotados, tem o Tarcísio, tem o Caiado, tem o Zema, tem outros nomes que brigam ali pelo espólio da direita. O senhor teme que a condenação de Bolsonaro fortaleça esse movimento de integrantes, dirigentes do Centrão? Eu acho que vai fortalecer, Capelli, uma instabilidade. Eu acho que vai fortalecer a chance de países democráticos como os Estados Unidos não reconhecer a eleição do Brasil. Porque, de certa maneira, você está impedindo a população de livremente exercer a sua escolha. E isso não pode ser definido como democracia, né? Então, a gente sabe o tabuleiro político como é que é. Eu, inclusive, citei anteriormente, em outra entrevista, o caso de São Paulo, que em São Paulo as pessoas de direita sempre acabavam votando no PSDB porque não tinha nada mais à direita, nada mais conservador, mas no primeiro momento que surgiu um nome como o de Jair Bolsonaro em 2018, ele deu uma lavada no Alckmin, que era concorrente dele, nessa eleição, provando que aquele estado, o estado de São Paulo, há décadas dominados pelo PSDB, que muita gente acreditava ser impossível combater aquela máquina, foi combatida e saiu vitorioso Jair Bolsonaro apenas com as suas opiniões. Então, eu sei como é que o jogo é jogado, mas eu creio que eleição sem Bolsonaro é golpe. Se esses candidatos quiserem ter o apoio de Bolsonaro, não vai ter que ter, né, um alinhamento de discurso, porque o eleitor vai ter dificuldade de comprar, né, um discurso diferente de Bolsonaro. O senhor falou que o governo dos Estados Unidos pode não reconhecer uma eleição sem Bolsonaro. Isso já foi discutido nas suas conversas na Casa Branca ou é uma percepção sua ou já é concretamente discutido isso? É uma percepção minha e, na verdade, da maioria das pessoas. Bolsonaro não pode concorrer por quê? Porque conversou com embaixadores, porque discursou num carro de som. É um sentimento meu, uma percepção minha, mas que eu carrego para onde eu vou, pode ter certeza. E recentemente, deputado, a Casa Branca chegou a falar em usar o poderio militar para garantir a liberdade de discurso, enfim, citando ali o Brasil. Há uma possibilidade de invasão norte-americana ao Brasil? Eu acho que nesse momento não, né, Capelli? Mas se for
o regime brasileiro for consolidado e tiver uma evolução igual a da Venezuela, né, com eleições que não são nada transparentes, né, sem a ampla participação da oposição, regado a censura e prisões políticas, o Brasil pode perfeitamente, no futuro, ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos como as sanções. Então, poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso. Qual seria esse futuro? Em quanto tempo seria esse futuro com possibilidade de intervenção militar na sua concepção? Olha, ano que vem a gente tem eleição. Se nós não tivermos uma ampla participação da oposição, se nós tivermos eleições sem a possibilidade de autoria, eleições à base de censura, onde a população brasileira siga com medo de expressar as suas opiniões, ou ter que deletar tweets através de ordens secretas, né, não puder falar a verdade sobre Lula e assim por diante, por que a maior potência mundial, o farol da liberdade e da democracia, teria que reconhecer a eleição brasileira? Uma vez não reconhecendo... Mas o senhor, deputado, o senhor defenderia uma atuação militar no Brasil, dos Estados Unidos no Brasil? Eu acho que vale a pena pela pauta da liberdade. Você aceitaria ser escravo para evitar uma guerra? Eu prefiro a guerra. É como Churchill diz, né? Naquele caso com o Chamberlain. Voltou lá da Alemanha com um acordo do Hitler nas mãos. E o Churchill alertou. Poderia ter escolhido entre a desonra e a guerra. Escolheu a desonra e ainda terá a guerra. Eu prefiro não fechar os meus olhos para a realidade que acontece no meu país. Isso não vai evitar o sacrifício, ou melhor, vai postergar o sacrifício e quando a conta vier, virá ainda maior. Eu não quero chegar a esse momento. É por isso que eu estou falando. O Brasil tem que se comportar como uma democracia. Não é encarcerando o líder da oposição que você vai fazer uma eleição. Não é violando a Constituição que você vai preservar a Constituição. Isso está muito claro, né, e está notório para todo mundo que está acompanhando essa inquisição no Supremo Tribunal Federal liderada pelo Alexandre de Moraes. O senhor falou agora em caças, né, em poderio militar dos Estados Unidos, a maior potência em termos de força militar, né, eu fico só pensando se chegar, de fato, de escalar a tensão a um ponto como esse, né, se pessoas inocentes também não podem sofrer, ser alvo. O que você acha? Estou aqui, é óbvio que é uma possibilidade que a gente não sabe sequer se vai acontecer, mas teve a fala da Casa Branca, da porta-voz da Casa Branca, essa sua avaliação sua, e eu fico aqui pensando, né, até por conta do meu ofício jornalístico, também de discutir o futuro, se também não poderia haver uma preocupação com inocentes, com pessoas inocentes, talvez se ferindo em atos militares, enfim. Mas as pessoas inocentes já estão se ferindo, já estão sendo violentadas. A família do Clezão é uma família de pessoas inocentes. O Clezão é uma pessoa inocente. O Jair Bolsonaro é uma pessoa inocente. A senhora Iracina Gachi, de 73 anos de idade, é uma pessoa inocente. A Débora Rodrigues dos Santos, que vai passar... Não, porque eu acredito na anistia, né? Condenada a 14 anos de prisão por ter escrito com batom numa estátua, ela é uma pessoa inocente. Então nós já estamos sofrendo, né? É óbvio que uma medida extrema como guerra é algo indesejado. Mas, quando você vive numa ditadura, ainda mais a Venezuela, que virou um grande polo produtor e exportador de cocaína para inundar com drogas os Estados Unidos, deliberadamente desejando esse resultado, está assumindo o risco disso. Na Venezuela não existe mais um governo legítimo, porque não existem eleições. O Nicolás Maduro, junto com Diosdado Cabello, comandam o cartel dos Soles, que hoje em dia é um dos maiores cartéis do mundo. Tem a presença do Hezbollah, é abrigo seguro da Farc e da ELN. Como é que você vai combater esse tipo de coisa? Só com força bruta.